Olá, amigos torcedores, tudo beleza? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal e olha, desta vez vamos falar de Copa do Brasil, um campeonato que, por incrível que pareça, a gente ainda não falou aqui no canal, né? Então, esse canal que já mostrou duas vezes a Série D do Brasileirão, a Série C, a Série B, né? Não poderia faltar aí a Copa do Brasil, que também envolve times do Brasil inteiro. Então, é com muita felicidade que vamos começar hoje, neste vídeo, falar da Copa do Brasil 2022. E antes de começar a falar dos jogos que já foram realizados, eu vou falar um pouquinho do regulamento da Copa do Brasil. Nesta primeira fase, são 40 jogos, 80 times disputando essa primeira fase em jogo único, não tem volta, é só jogo de ida, então 40 jogos em jogo único, e esses jogos acontecem nas equipes que têm a pior colocação no ranking da CBF. Os times de piores colocações jogam em casa nessa primeira fase, só que tem um porém, eles precisam vencer. Se der empate, classifica a equipe visitante. E aí sim, na segunda fase, teremos os 40 times classificados que vão jogar novamente em jogo único, só que aí, se empatar, vai para os pênaltis. E aí, na terceira fase, teremos 20 clubes, e aí esses 20 clubes terão a companhia de mais 12 clubes que entram nessa terceira fase. Esses 12 clubes que juntarão-se aos 20 classificados nessa terceira fase são os 9 times que disputam a Libertadores neste ano: Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Corinthians, Red Bull Bragantino, Fluminense, América Mineiro e Atlético Paranaense, mais os campeões da Copa Verde, o Remo, e da Copa do Nordeste do ano passado, o Bahia, e o vencedor da última Série B, o Botafogo. Portanto, assim é o regulamento e aí sim teremos jogos de ida e volta a partir da terceira fase. Esse então é o regulamento da Copa do Brasil. Hoje vamos começar a falar dos primeiros jogos, os primeiros jogos aí da primeira fase e olha, algumas surpresas aconteceram. Ok, então vamos começar, olha só, eu tenho a tabela todinha pronta aqui da Copa do Brasil. Alguns jogos ainda não aconteceram, esses jogos que ainda não aconteceram, acontecerão na próxima semana, dia 2 de março, dia 3 de março, então no meio da próxima semana vai acontecer, por exemplo, o jogo entre Motoclube e Chapecoense, Icasa contra Tombense e Pouso Alegre contra Paraná Clube. Mas já tivemos aí Bahia de Feira e Coritiba, já jogaram. E olha só, esse jogo aconteceu no dia 24, na quinta-feira, vitória do time paranaense na Bela Arena Cajueiro, em Feira de Santana. E o Bahia até começou vencendo, marcando um gol de pênalti, mas depois o Coritiba soube controlar e vencer a partida, né? Se tivesse dado empate, o Coritiba também estaria classificado, mas venceu aí até com uma certa tranquilidade no segundo tempo, 5-2 para o Coritiba, classificado então para a próxima fase. Vamos continuar então aqui, ó. Olha só esse jogo, Azures contra Botafogo. Esse jogo foi dia 23, quarta-feira, lá em Pato Branco, Paraná. Grande vitória do time do Azures na sua primeira partida pela Copa do Brasil. Para muitos foi uma surpresa, mas o Azures, que é o time lá do jogador Marcelo, né, lá do Real Madrid, foi lá e venceu o Botafogo de Ribeirão Preto e conseguindo a classificação para a próxima fase. O detalhe é que o gol foi marcado aos 48 minutos do segundo tempo. Até então, o Botafogo é que estava se classificando. Como eu falei no começo, né, o time visitante nessa fase da Copa do Brasil tem a chance de empatar e se classificar. Mas o Azures marcou o gol aos 48 do segundo tempo e ficou para a história, está classificado, vai enfrentar quem vencer de Mirassol e Grêmio, que joga na próxima semana. E tivemos também URT e Avaí, empate em 1-1,
Esse jogo foi na terça-feira, dia 22, em Patos de Minas. O Avaí saiu na frente no segundo tempo, o time mineiro empatou, mas ficou nisso, e então o Leão da Ilha de Santa Catarina se classificou, beneficiando-se, pelo que eu falei, o empate beneficia a equipe visitante, a equipe de melhor ranking classificou-se, o RT então fica pelo caminho. Esse regulamento é muito discutível, né? Tem muita gente que não aprova essa coisa de o empate favorecer a equipe visitante, mas é assim que é. O vencedor, então, o Avaí, vai enfrentar quem vencer entre Ceilândia e Londrina na segunda fase. Vamos continuar aqui, ó. Esses jogos todos ocorrerão na próxima semana, dia 2 ou 3 de março. União de Rondonópolis contra Atlético Goianiense, Nova Venécia contra Ferroviário, Real Noroeste pegando o Operário e o Porto Velho recebendo o Juventude. Semana que vem a gente fala desses jogos aqui. Continuando, ó, próxima semana também, Grêmio Anápolis contra Juazeirense, Ferroviária de São Paulo contra Vasco e tivemos Atlético de Alagoinhas contra CSA. Esse jogo foi na quarta-feira, dia 23, lá em Alagoinhas, na Bahia. Empate em 1-1, gols marcados aí no primeiro tempo. Melhor para o CSA, que tinha então a vantagem do empate para se classificar. O Atlético acaba ficando pelo caminho. O CSA vai enfrentar quem vencer no confronto entre o Trem e o Paysandu. Virando a página aqui, ó, São Raimundo de Roraima. Temos dois São Raimundos nessa Copa do Brasil. O São Raimundo de Roraima enfrenta o Ceará na próxima semana e o Tunaluso enfrenta o Novo Horizontino. Olha que grande jogo, hein? Tunaluso e Novo Horizontino também na próxima semana. Já aconteceu nessa semana, Lagarto e Figueirense, empate sem gols. Esse jogo foi dia 22, terça-feira. O Lagarto bem que tentou, mas não conseguiu furar a defesa do Figueirense, que com o empate acabou se classificando aí para a segunda fase. E o Figueirense vai enfrentar na segunda fase o Cuiabá. Nesse confronto entre Asa e Cuiabá, lá em Arapiraca, esse jogo foi na quarta-feira. O Cuiabá venceu com gols de Elton de pênalti no primeiro tempo e de Rodriguinho, aquele Rodriguinho mesmo, lá de cabeça na segunda etapa do jogo. O Cuiabá, então, pega o Figueirense na próxima fase da Copa do Brasil. Virando a página aqui, Costa Rica e ABC, jogo que ainda vai acontecer. Altos e Sport também jogam na semana que vem. Souza e Goiás também na semana que vem. E tivemos Nova Iguaçu e Criciúma, jogo na tarde de quinta-feira, dia 24 de fevereiro, lá no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, e não houve gols, e então o Criciúma garantiu a classificação para a próxima fase aí da Copa do Brasil. Vamos virar a página para continuar contando a história aí da Copa do Brasil. Teremos na semana que vem Globo enfrentando o Internacional de Porto Alegre e quem vencer desse confronto pega o Brasiliense. Olha, grande jogo entre o Humaitá e Brasiliense. Esse jogo aí foi na quarta-feira, dia 23, lá no estádio Florestão, em Rio Branco, né, lá no Acre. E o Brasiliense sofreu para se classificar, hein? O Humaitá abriu o placar no comecinho do jogo. Aos 35 ainda do primeiro tempo, o Brasiliense empatou de pênalti e o Humaitá, aos 35 do primeiro tempo, nesse mesmo lance do pênalti, teve um jogador expulso. E com um a mais, o Brasiliense marcou o gol da virada no segundo tempo, só que o time guerreiro do Humaitá conseguiu empatar o jogo e olha, quase venceu, ficou nisso 2-2. O Brasiliense então classifica-se graças ao regulamento aí que prevê que o empate classifica a equipe visitante. Parabéns ao Humaitá que lutou aí até o fim do jogo. Teremos ainda na semana que vem Maricá recebendo o Guarani, Rio Branco recebendo o Vila Nova. E olha só, Tum-Tum contra a Volta Redonda, é isso mesmo, amigo torcedor, esse jogo na quarta-feira, dia 23, lá na cidade de Tum-Tum,
feito histórico do time maranhense, que tem apenas 8 meses de existência, mandou um 4-2 para cima do Volta Redonda. O primeiro tempo terminou 3-1, estava 3-0 para o Tum Tum, dominando o jogo e conquistando uma classificação histórica. Parabéns aí a todos os envolvidos aí do Tum Tum. Interessante que com esta classificação, o caçula do futebol brasileiro vai receber uma premiação de R$1.370.000. Olha, já dá para fazer a feira aí o pessoal do Tum Tum, hein? E o Tum Tum vai pegar, sabe quem na segunda fase? Olha lá, o Cruzeiro. Vai pegar o Cruzeiro na segunda fase. Bela vitória do Cruzeiro, esse jogo na quarta-feira, dia 23. O primeiro tempo terminou 0-0 esse jogo, mas no segundo tempo a Raposa dominou completamente o Gipão e os gols foram saindo naturalmente. Acabou aí que foi 5-0 para o Cruzeiro. Tum Tum e Cruzeiro se enfrentam na próxima fase e esse jogo vai ser no Maranhão, tá? Não se sabe ainda se será lá no estádio do Tum Tum, que é um estádio bem acanhado, ou se será na capital São Luís. Vamos continuar aqui com Português e CRB na próxima semana e Operário e Sampaio Corrêa também na próxima semana. Tivemos Campinense e São Paulo, esse jogo aí aconteceu na quinta-feira, lá em Campina Grande. O Campinense não atacou muito o São Paulo. O São Paulo até merecia ter ganho esse jogo, atacou mais, mas parou nas mãos do goleiro Mauro Iguatu, sempre ele, o Mauro Iguatu, fazendo novamente uma grande partida. E olha, no finalzinho quase o Campinense arriscou ali uns ataques e quase que acontece uma vitória do Campinense, mas a verdade é que o São Paulo dominou o jogo, só que não conseguiu marcar, hein? Foi beneficiado aí pelo empate fora de casa. O São Paulo então está classificado e vai enfrentar o Manaus. O Manaus que passou pelo São Raimundo, né? Esse jogo foi na quinta-feira também, entre as duas equipes do mesmo estado, São Raimundo, lá do Amazonas, e o Manaus. O gol marcado por Thiaguinho aos 41 minutos do primeiro tempo. E olha, o Thiaguinho poderia até ter feito outro gol, mas perdeu um pênalti aí no segundo tempo. Mesmo assim, não deu problema, o Manaus está classificado para pegar então o São Paulo na próxima fase. Tivemos também Tocantinópolis e Náutico, aí começa aí as surpresas, olha só, Tocantinópolis, jogo realizado na quarta-feira, dia 23, grande feito aí do Tocantinópolis e o Náutico está fora da Copa do Brasil, momento difícil para o Timbu, vai mal aí nessa temporada, né? E o único gol desse jogo foi marcado por Raí, cobrando falta aos 17 minutos do primeiro tempo. Parabéns aí ao pessoal do Tocantinópolis. E o Tocantinópolis vai enfrentar o Cascavel na próxima fase. O Cascavel também passou pela Ponte Preta, jogo realizado. Esse jogo foi na terça-feira, dia 22. Outra classificação então do time que não era favorito. O único gol da partida foi marcado por Diego Giareta no último lance do primeiro tempo. O Cascavel vive ótimo momento também no Campeonato Paranaense, né? Enquanto que a Ponte Preta vive um momento realmente muito complicado. O contrário aí do Cascavel, tá mal no Campeonato Paulista, perdeu o derby para o Guarani, né? Tá sem técnico a Ponte Preta e acabou então ficando pelo caminho aí, eliminada na primeira fase. Parabéns ao pessoal do Cascavel aí. Teremos então Tocantinópolis e Cascavel na próxima fase. Virando a página, Fluminense do Piauí e Oeste, outro time que se deu muito bem. Foi o Fluminense aí do Piauí. Pois é, não deu para o Rubrão. Jogo realizado na quinta-feira lá em Teresina e os gols desta partida foram marcados por Mário Sérgio aos 21 do primeiro tempo e Mário Sérgio de novo aos 41 do segundo tempo. O Mário Sérgio agora, ele tem 14 gols nesta temporada, ninguém marcou mais gols do que ele este ano no Brasil, hein? De olho aí no Mário Sérgio do Fluminense do Piauí,
que passa bem aí pelo oeste de Barueri, né, o oeste de São Paulo. E o Fluminense vai pegar o Santos que passou pelo Salgueiro, tranquilo. Então o Santos, jogo realizado na quarta-feira, dia 23, lá na cidade de Salgueiro, em Pernambuco. O primeiro tempo terminou 1-0 para o Santos, mas depois no segundo tempo o Santos fez mais 2 e controlou o jogo. Fluminense do Piauí e Santos, portanto, na segunda fase. Castanhal e Vitória se enfrentam então na semana que vem, e o último jogo que foi realizado nesta primeira fase da Copa do Brasil, mais uma surpresa: Glória de Vacaria contra Brasil de Pelotas, jogo realizado em Vacaria na quarta-feira, dia 23 de fevereiro, e mais um jogo histórico, estreia do Glória na Copa do Brasil, e já vencendo então o Brasil de Pelotas. O único gol dessa partida foi marcado aos 31 minutos do segundo tempo por Léo. Então o Glória está classificado, vai pegar o vencedor de Castanhal e Vitória. Então esses foram os jogos realizados até aqui na Copa do Brasil. Só por curiosidade, foram 17 jogos, 38 gols, uma média aí de 2,24 gols por partida. Interessante que os visitantes marcaram mais gols que os mandantes, né? Os times visitantes são aqueles times que estão acima no ranking, né? Estão melhores classificados no ranking da CBF, por isso que são os visitantes e têm a chance de empatar para se classificar. Então, diferente dos outros campeonatos que a gente está acostumado, os visitantes aí na primeira fase da Copa do Brasil costumam marcar mais gols do que os mandantes. Então tá aí, amigo torcedor, Copa do Brasil passado a limpo nessa primeira semana de primeira fase. Na semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta para completar essa história aí da primeira fase. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, deixa o seu like aí, isso ajuda aí na divulgação do vídeo no YouTube. Você não é inscrito ainda, amigo torcedor? Então inscreva-se aí no canal, faça parte do nosso time, aí você não perde mais nenhum vídeo. Olha, daqui a uns tempos começa aí o Campeonato Brasileiro da Série D, da Série C, estaremos ligados também nesses campeonatos aí, então se inscreva, não perca seu tempo. E é lógico, você é sempre bem-vindo a fazer comentários aí no YouTube, a gente responde o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.